Educa Web Radio. Olá pessoal, tudo bem? Eu elenquei alguns temas que poderão ser tratados na prova do ENAD, a partir de provas já elaboradas anteriormente. Então, eu vou mostrar para vocês alguns pontos dos quais nós já tratamos em sala de aula e que eu gostaria muito que vocês, ao lerem o texto ou relacionarem textos, que vocês pensassem um pouquinho mais e eliminassem aquelas questões que não dizem respeito ao texto, mas se aproximam apenas com a finalidade de levar vocês para uma direção errônea. Então, eu separei e elenquei assim 5 direcionamentos de temas que poderão cair e que são aproveitados e que são selecionados para que vocês possam desenvolver com uma leitura atual, ok? Então, o primeiro deles, que eu salientei, foi a interpretação de texto junto à argumentação. Então, o processo de argumentação que trata da persuasão e do conhecimento, que são formas de convencer, para a emoção, que nós devemos gerenciar nossa emoção, juntamente à razão. Então, no dia a dia e nos textos que vocês terão, vocês vão observar a questão de ethos, né, que às vezes nos passa credibilidade, do pathos, que deve ser tratado como razão, como fatos racionais, até por dados secundários, que são de relatórios, dados da empresa, e o pathos, que é a reação do público ou a finalização de um texto em busca do convencimento ou do ganha-ganha, e não do ganha-perde, como nós conversamos muito em nossas aulas. Então, esse ponto pode estar sendo trabalhado e exposto para vocês junto à questão de coesão e coerência textuais. Reportando ainda a coesão, que a coesão ela é trabalhada pelas palavras, pelos termos, pelos conectivos que devem intercalar as orações e os parágrafos, e a coerência no plano das ideias, porque nenhum texto que esteja bem elaborado, ele estará apenas coeso, ele deve estar coeso, bem estruturado, com os termos para tanto, assim sendo, portanto, de certa forma, uma vez que, né? Então, esses termos devem estar numa lógica textual, ou seja, uma coerência textual. Então, isso também aparece. Então, nós não podemos desprezar esses elementos que muitas vezes estão com uma certa subjetividade, buscando, às vezes, o existencialismo ou buscando uma questão muito atual e contemporânea. Outro, se pensamos primeiro assim na interpretação e junto à argumentação, temos que pensar num segundo, que são os gêneros textuais. E é o domínio que se espera da linguagem formal e profissional. Ou seja, você não vai escrever da forma como fala, mas com alma, pensando no outro. Então, quando você recebe um texto e quando você compara conteúdos, você vai extrair dele aquilo que ele está produzindo para você captar a ideia central, tá? Terceiro tema que eu separei para vocês é a gramática mais contextualizada. Ela jamais virá por si só. Ela vem e aparece num texto em que pede para haver uma relação ou uma justificativa. Se for uma justificativa, você terá na resposta um porquê. E se houver uma relação, você terá o como, tá? Que o como, ele sempre também vai aparecer como uma comparação. E quando não houver o como e já houver uma relação direta, ele poderá produzir uma metáfora, uma figura.
tá? Então, vamos pensar nesse como terceiro elemento, que também podem aparecer, e normalmente, explicitamente, sugere-se, o uso do verbo haver, o verbo ser, indicação de tempo, o verbo haver, indicação de tempo, e outros auxiliares, que nós iremos falar em outros encontros aqui sobre cada um desses temas, para que vocês possam se dedicar mais e irem para a opção mais lógica, tá? Dentro da proposta escolhida para vocês. O quarto tema, que eu pensei muito e que observei nas outras provas do ENAD, são as questões discursivas. E estas questões discursivas envolvem que tipo de discurso será feito. Se é um discurso político, um discurso social, um discurso acadêmico, um discurso empresarial, e que serão tratados os temas específicos para isso. E isso esperando uma observação do que você entende por isso e do preparo que você tem em leituras. Porque apenas as explicações, elas não bastam, mas são necessárias as observações que nós devemos fazer no dia a dia pelas notícias que nós lemos, pelos livros que nós lemos, artigos e o que vamos extrair disso, tá? E o quinto elemento, que eu acho muito importante, é a produção e análise textual. Dentro desses temas, podem ser escolhidos comunicação e ética, que é muito comum, e nisso se trata hoje com muita frequência fake news, o discurso do ódio, né, conflitos. Temos também linguagem e poder, que as pessoas por si só fazem um discurso com muita força, impositivos, discursos violentos, não só na questão física, mas na questão de escolha de termos que vão atingir as questões pessoais. E nem sempre é uma questão pessoal, mas a ofensa relaciona-se a isso porque sabe que vai conseguir atingir a pessoa. E no texto vocês vão ter que observar isso. Outra questão que é relacionada ao tema é a gramática em uso, e que nós temos normalmente ambiguidades. Vamos tratar disso à frente. E também, voltada à gramática, nós temos as comunicações verbal e nominal, e as regências verbal e nominal, tá? Os gêneros digitais, e-mails, relatórios, que são as comunicações profissionais, empresariais, corporativas, e que nós temos um contato no dia a dia, tá? E os gêneros também, quando nós tratamos disso, nós falamos dessa comunicação em que ela deverá ser analisada e observar se ela está e tem elementos retóricos, linguísticos, que favorecem o discurso. Então, o planejamento disso deve ter uma intenção. E essa intenção, ela é marcada pela pontuação. Portanto, toda a pontuação utilizada, ela tem uma intencionalidade subjacente. Bom, vamos falar disso em outro encontro. Até lá. Tchau, tchau. Educa Web Radio.